Olá, alunos, tudo bem? Estamos com mais uma aula. Estamos praticamente encerrando, tá? As funções orgânicas. Hoje nós vamos falar sobre o fenol, as suas características e as suas nomenclaturas, tá? Então esse é o foco da nossa videoaula. No material, tem algumas coisas que são teóricas que tranquilamente vocês conseguem entender, tá? Por exemplo, as classificações dos fenóis, né? Monodietilfenóis. O que isso vai caracterizar? É a quantidade da nossa hidroxila, tá? Que é esse OH que vai classificar os tipos de fenóis. E aí, algumas aplicações dos fenóis que vocês encontram aí, tá? Em produtos de limpeza, enfim, vocês vão encontrar ali nas características importantes que eu coloquei no material, onde no dia a dia você pode encontrar a presença desse fenol, tá bem? Então, gente, vamos começar. Primeiro, o fenol ou os fenóis, certo? Como é que ele é caracterizado? Ele tem que apresentar esse anel aromático. E neste anel aromático deve estar ligado um OH, onde a gente chama de hidroxila. Então, o grupo funcional dos fenóis é o aromático ligado ao hidroxila, ok? Veja que eu coloquei duas maneiras de representar esse aromático, ok? Então, no material, veja que eu coloco assim, sempre duplas alternadas, tá? Então, na verdade, gente, você pode encontrar uma outra maneira de você encontrar o anel benzênico, tá? Ou o aromático, né? É representado por essa bolinha. O que quer dizer essa bolinha? É como se fosse... tem essa ideia aqui, ó. É como se ele indicasse um ciclo, tá? E isso, na verdade, corresponde à ressonância do anel aromático. Quem é a ressonância? São essas duplas alternadas, que é como você consegue, como eu representei no material, tá? Então, ó, duplas alternadas, como assim? Esta bolinha pode ser representada como simples dupla, ok? Então, os dois aí são caracterizados como anel aromático, tá? Ou, né, como um benzeno também. Ok? Ligado, lembrando que é esta cadeia ligado a um grupo OH. Então, no início do material, gente, eu falo, né, começo dizendo que é uma função orgânica, certo? Por que orgânica? Porque tem presença de carbono, tá? Porque a ideia é o seguinte, gente. Aqui, se eu for desenhar de forma um pouco mais detalhada, é carbono. Da mesma forma aqui, tá? Carbono. Então, qualquer anel aromático, um benzeno que você vê, você tem que imaginar que tem um carbono, tá? Em cada pontinho dessa figura, ok? Então, ele é uma função orgânica porque é constituída também de presença de átomos de carbono, tá? E aí, juntos ligados a um anel benzênico ou aromático. Então, os fenóis também são chamados de hidroxibenzeno, de benzeno, de fenol, ácido fênico ou benzenol, tá? Então, tem algumas denominações aí, mas, assim, no que diz respeito à nomenclatura, que é o que a gente, né, a finalidade do vídeo, tá? Auxiliar vocês, vocês têm que trabalhar mais assim com ou fenol ou hidroxibenzeno, tranquilo? Então, é o mais comum que você vai utilizar. Como eu comentei, na sequência, né, fiz a classificação, então eu posso dizer que estes exemplos que estão aqui, eles são monofenóis, porque só tem apenas uma hidroxila, certo? Aqui só tem uma, então esses exemplos aqui que eu vou utilizar na nomenclatura, eu posso caracterizar eles, ou classificá-los, melhor dizendo, como um monofenol, tá ok? Então, caso tivesse, por exemplo, um OH ligado aqui, gente, ele seria um difenol. E assim sucessivamente,
tá ok? Aí vocês vão ver na sequência a aplicação, onde você encontra esta função orgânica, e na sequência nós já entramos na nomenclatura, tá? Que esta é a ideia, lembra? Função orgânica é conhecer o grupo funcional, que é a característica, as suas aplicações na indústria e como é que eu dou nome, né, uma vez que eu tenho aquele grupo funcional característico. Então, esta sempre vai ser dentro desses critérios que a gente vai estudar as funções orgânicas, tá? Então, dentro disso, voltando ali ao material, vamos então entender como é que funciona para eu dar nome a um anel aromático ligado a um H, que é característica de fenol, tá? Então, no material eu digo o seguinte, que você vai usar o prefixo hidroxi e o sufixo com a terminação, né, terminando a nomenclatura com benzeno, tudo bem? Então, vamos lá, ó. Primeira coisa que você tem que fazer quando você vai começar a dar nome a um fenol, tá? A partir dessa, você identifica a hidroxila primeiro no teu anel aromático, tá? Ó, aqui, 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 tudo bem? E a partir dela você começa a enumerar. Então, ó, comecei aqui do 1, tá? Hidroxila. Depois, você vai fazendo a sequência, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja que nesse primeiro exemplo eu coloquei 1, 2, 1, 3 e aqui 1, 4. Ok? Então, nessa aula eu vou apresentar duas maneiras de você dar nome para fenol, tá bom? Bem, o primeiro é o padrão, que é, como eu acabei de falar, usa o hidroxi e utiliza o sufixo e finaliza com a palavra benzeno. Então, por exemplo, 1 hidroxi 2 metil benzeno, tá? Esse aqui é o primeiro exemplo do teu material, tá? 1 hidroxi 2 metil benzeno. Então, primeiro, vamos lá. Se você não sabe, vai aí agora a dica, tá? Tudo que termina com o final il, tá? Metil, etil, propil, isopropil, butil, isobutil. Tudo que tem essa terminação il, ele com toda certeza ele é uma ramificação. Ele não faz parte da sua cadeia principal, tá? Onde que seria a cadeia principal? Ó, aqui, tá? Lembrando, gente, deixa eu rabiscar ali, tá? Que aqui corresponde, cada pontinho desse corresponde a um carbono. Então, eu posso dizer que isso aqui, ó, tô rabiscando. Isto aqui é a minha cadeia carbônica. Cadeia carbônica só tem carbono. Veja que o CH3 não faz parte da minha cadeia. Então, ele é uma ramificação. Se ele é uma ramificação, eu vou ver quantos carbonos tem essa ramificação. 1. Então, 1 é met, certo? Então, vai ser metil. Veja no segundo exemplo. Fui lá, enumerei. 1, 2, 3. Veja que eu dou destaque à hidroxila e aonde apresenta a ramificação. Então, eu posso dizer, ó, que isso aqui é minha cadeia carbônica, ok? Porque, ó, aqui tem carbono, 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 carbono. E veja que tem 2 carbonos que não faz parte da cadeia carbônica. Então, posso dizer que ele é uma ramificação. 1 carbono é met, 2 carbonos são et. Então, como é que fica a nomenclatura? Etil, beleza? 2 et é uma ramificação, então fica etil. 1 carbono é met, é uma ramificação, então fica metil. E assim sucessivamente, tá? Veja o terceiro exemplo. Aqui é a cadeia carbônica e este cara aqui, ó, não faz parte da sua cadeia carbônica, também é uma ramificação, tá? E aí, veja, 1, 2, 3, met, et, prop, então vai ser propil. Tranquilo? Então, vamos dar nome a esses caras? Então, vamos lá. Primeiro, vou colocar bem aqui em cima, tá, gente? 1 hidroxi 2 metil benzeno. Tranquilo? Primeiro, 1 hidroxi 2 metil benzeno, porque tem um anel aromático com um benzeno, ok?
Próximo. 1-hidroxi 3-etil. Cuidado. Etil, 2 carbonos. Termina com benzeno. Ok? Não sei se dá pra enxergar, gente, mas como eu tô falando, então acompanhe, tá? Aqui. 1-hidroxi 4-metiete-prop, propil. E finaliza com a palavra benzeno. Tranquilo, gente? Então vamos lá. Esta maneira é uma maneira usual de a gente dar dar nomenclatura, trabalhar com a nomenclatura dos fenóis. Agora tem uma outra maneira que ela exige um pouquinho mais de atenção, tá? E aí, na verdade, assim, eu acho que eu peço um exercício para vocês trabalharem com isso, tá? Então, é onde a gente dá um nome para esses fenóis utilizando a nomenclatura, as palavras orto, para e meta, tá? Então, essa posição, isso também influencia muito, gente. Orto, para e meta. Agora, na posição da hidroxila em função da sua ramificação, ok? Por exemplo, eu vou apagar o nome daqui a pouco desses 3 exemplos que eu passei para vocês e vou agora dar, com a mesma substância, eu vou dar um outro tipo de nomenclatura, ok? Utilizando essas indicações, orto, meta e par. E aí eu vou indicar a vocês como é que eu aprendi e não esqueci mais. E assim, na verdade, quando isso a gente pede em prova ou cai em vestibulares, você já vai entender já na questão que vai trabalhar com esse tipo de nomenclatura, tá? Orto, meta, para. Do contrário, é o usual, gente. Hidroxi, posiciona o radical e benzeno. Tranquilo? Então, a posição orto, meta, para é uma maneira um pouco mais diferenciada, tá? É uma outra maneira de você dar um nome também pro fenômeno. Tranquilo, gente? Tá? Então, ó, antes de eu apagar, mais uma vez, 1-hidroxi, 2-metil, benzeno. Metil porque só tem um carbono. Il, terminação para radicais, regra. 1-hidroxi, 3-etil, 1, 2, veja, 1, 2 carbonos. Final, benzeno. E aqui 1-hidroxi, 4-propil, porque são 3 carbonos e termina com benzeno. Tranquilo? Agora eu vou apagar isso, gente, e agora vamos trabalhar com essa nomenclatura orto, meta e par, tá? Aí já tem algumas diferenças quando você também dá o nome utilizando essa nomenclatura, tá? Vou manter a posição 1, 2, 1, 3 e 1, 4. E aí a gente vai entender quais são os critérios. Que essa posição ela é fixa para esse tipo de nomenclatura, tá? Ela é proposital, tem que estar nessa posição. Então, primeira coisa, tá? Quando eu for trabalhar com orto, meta, para, lembra disso. Posição 1, 2. Posição 1, 3, posição 1, 4, ok? Tranquilo? Sempre 1 vai ser da hidroxila. 2, 3 e 4 vai ser da sua ramificação que o cara for dar na tua molécula lá, tudo bem? Então, como que funciona agora, gente? Sempre que a posição for 1 e 2, a gente vai começar chamando isso, dando nome isso de... Deixa eu mudar de caneta, porque a caneta azul já foi. Orto. 1, 2 é sempre orto, tá? Orto. Quem é o meu radical? Metil. E agora, gente, não termina com benzeno, termina com fenol. Lembra que lá, ó, no início do material, lá nos últimos, no finalzinho do parágrafo, eu digo assim, ó,
Também são denominados de hidroxibenzeno, monohidroxibenzeno, benzenol, fenol ou ácido fênico. Então, agora aqui, nessa modalidade orto-meta-para de nomenclatura, você tem que vir com a palavra fenol. Já não existe mais agora aqui benzeno, tá? Substitui o final benzeno por fenol, ok? Então, mais uma vez, orto é posição 1, 2. Quem está no 2? Isso não muda. Um carbono met é uma ramificação? É sim. Então, orto, metil, fenol. Beleza? Vamos para o segundo exemplo. Veja que são a mesma substância que eu utilizei no nosso primeiro exemplo. Agora, a posição 1, 3 sempre vai ser meta. Meta o quê? Opa, 2 carbonos é et. É uma ramificação? É. Então, meta, etil, fenol. Ok? Opa, esqueci de colocar aqui fenol, gente. Tá? Então, são 3 palavrinhas, tá? E aí, vamos para o último. Posição 1, 4 é para. Para o quê? Met, et, prop, então para, propil, e termina com a palavra que? Fenol. Tá ok? Então, esses são os critérios quando a gente utiliza esta forma de nomenclatura, tá? Agora eu vou ensinar, para encerrar a aula, como é que eu aprendi e não esqueci mais esse esquema de orto, meta, para. Bem, primeira coisa, eu decorei que o orto é 1 e 2, ou seja, ele foi meu parâmetro, tá bom? Aí, eu sei que 1 e 3 tem que ser meta. Meta não lembra metade, ok? Ele não tá na metade, 1 e 3 não é a metade, não corresponde o meio, o que dá o sentido de metade destas ligações. Veja, ó, metade. Aqui é o mesmo tamanho que isso aqui, meta, metade. Foi assim que eu decorei, gente, que eu nunca mais esqueci, tá? Meta, metade, então tem que ser 1 e 3, porque ele tem que ser, né, essa parte praticamente igual a essa. Então, metade, foi assim que eu decorei, tudo bem? E o para, lembra paralelismo, paralelo. Então, ó, esse cara aqui tá paralelo a esse cara aqui. Então, paralelo, para. Beleza? Então, foi assim. Decorei o orto, 1 e 2, já no começo, próximo, tipo, orto é o que já tá na sequência, próximo carbono. Aí, o outro, o que pula 1, que gera uma metade, meta, metade. E o que está, assim, paralelo, tá? Se isso te ajudou, beleza. Se não, então, vamos lá. 1, 2 sempre é orto, 1, 3 sempre é meta e 1 e 4 é sempre para. Lembrando que utilizando esse critério de nomenclatura, você tem que terminar com a palavra fenol, tá? E aí, o que eu aproveitei nesse exemplo? Né? Na verdade, dá 3 exemplos assim, muito comuns de radicais, tá? Que você vai encontrar no nosso material. Etil, metil e propil. Existem outros, né, gente? Isopropil, butil. Lembra? Você vai analisar a quantidade de carbonos, né? Utilizando aquela regra, met, et, prop, but, pent. E se o cara não faz parte da sua cadeia carbônica, a regra é, a nomenclatura dele tem que ser IU. Tranquilo? Tá? Então é isso, gente. Tem uma diferença, eu vou fazer uma aula onde eu vou fazer uma recapitulação de todas as funções orgânicas, tá? E aí eu vou trazer como um plus pra gente o enol. Cuidado que é diferente de fenol, tá? E aí vocês vão ver que tem uma pequena diferença, que cai também bastante, vestibular é bom vocês saberem, tá? O enol, tá? Que ele é bem próximo ali do fenol. É tipo o álcool com ácido carboxílico, lembra? Então, o enol e o fenol, eles, né, são quase parecidos e tem uma pequena diferença, tá ok? Também questão de nomenclatura, acho que é bem interessante também vocês saberem disso. Aí, numa próxima aula, quando eu for fazer uma revisão geral das funções, aí eu comento sobre o enol, tá bom, gente? Bem, é isso, tá?
Os exercícios estão bem dentro dessa explicação que eu dei. Qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp e eu posso te auxiliar por videochamada ou ali naquele momento mesmo, tá bem? Então tá, gente. Boa noite.